Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Por aqui tá um calor de rachar, mas finalmente vim aqui falar sobre como levar os pets para o Japão. No nosso caso, nós temos dois gatos, né? Um casalzinho. E eu particularmente amo falar sobre os pets, né? Em geral. E eu tava ansiosa para vir com esse tema, conversar com vocês desde o primeiro vídeo desse canal, né? Que eu venho falando. Então, hoje eu venho falar sobre burocracias, sobre procedimentos e documentações que vocês precisam para poder levar o seu neném para o Japão. Bora lá? Galera, antes de qualquer coisa, eu já vou pedir para vocês deixar aquele like aqui, se inscrever no nosso canal e compartilhar com algum amigo que talvez goste de saber dessas informações também, para ajudar o nosso Pretty Little Baby canalzinho a ser visto, né, por mais pessoas, que ele é apenas um bebezinho. Como vocês sabem, eu comecei a fazer esses vídeos recentemente, então já fortalece aí para que a gente consiga continuar trazendo mais vídeos assim para vocês, tá? Então, galera, de início, eu já vou falando que a gente contratou uma agência para poder fazer tudo certinho e não correr o risco de dar nada errado, porque são várias etapas e até pode ser que você consiga fazer algumas sozinhos, porém, com auxílio de quem já faz, quem entende, é bem mais garantido. Então a gente contratou uma agência que se chama Pet Trip, ela é de São Paulo. Por conta dela ser de São Paulo, a gente teve que fazer alguns processos meio que por conta aqui, né? Porque eles têm veterinários, tem todo esse suporte lá, já próprio deles. Que como a gente mora em Brasília, a gente não pode ter acesso a essas partes, assim. Só que pra gente não foi muito problema, assim, porque os nossos pets, né, o Dante e a Agnes, eles têm plano de saúde. Então a gente conseguiu fazer boa parte disso tudo pelo plano de saúde e deu tudo certo, não tivemos problemas com isso. Então, já começando aqui pela primeira etapa, eu até deixei uma colinha aqui para eu não esquecer de nada para vocês. Então, a primeira etapa é a microchipagem. Antes de qualquer coisa, vocês precisam microchipar o pet, que é um chipzinho, coloca por baixo da pele, né? E dentro desse chip tem registros de vacinas, enfim, que fica tudo ali. E uma identidade também, um número ali de registro do pet, tá? Então precisa fazer isso. Após a microchipagem, pode até ser no mesmo dia, vocês precisam fazer a primeira dose da vacina antirrábica, né? E precisa ser uma vacina importada, não pode ser nacional. Então vocês fazem a primeira dose da vacina e após 30 dias precisa fazer um reforço. Feito esse reforço, vocês vão precisar fazer a sorologia antirrábica. Essa sorologia tem que coletar o sangue deles, tirar o soro, né, do sangue para poder detectar os anticorpos da raiva e ver os níveis. Então tem lá um nível, né? Eu não sei falar certinho o número agora para vocês, mas essa amostra ela tem que ser enviada para um laboratório especializado para isso. Tem que ser um que eles aceitem também. Eu vou pegar certinho e deixar aqui para vocês o nome do laboratório que fez o nosso, né? Que eles aceitam para o Japão. E feita essa sorologia aí, dando tudo certo, os níveis estarem ok, vocês têm que esperar 6 lindos meses de quarentena. Pode passear, tá? No nosso caso, que é gato, a gente não leva pra passear, assim. Mas se for cachorro, por exemplo, você pode passear. Essa quarentena só quer dizer que não pode sair do país dentro desses 6 meses, tá? Então, 6 meses aí de quarentena, e após esse período aí sim, o pet está apto para poder embarcar, né? Lembrando que essa sorologia, ela pode ser feita no mesmo dia do segundo dia da dose da vacina, tá? Você não precisa esperar mais alguns dias após a dose de reforço, né, que é a segunda, para poder fazer essa sorologia. Então a gente foi na clínica com eles,
fizemos a segunda dose e já fizemos a sorologia também. Porque só com a primeira ela já dá o nível que precisa para poder fazer o exame. Porém, eles precisam saber que tem essa dose de reforço. Então, é como se fosse só mais uma garantia mesmo de ter esse segundo reforço, mas com a primeira já consegue os níveis que precisam. Então, depois que faz esse processo da sorologia, passa os 6 meses, né, de quarentena, tem alguns outros documentos a seguir que também precisa tirar para poder fazer o embarque deles. E o próximo é o Import Permit. Esse você precisa tirar ele com 2 meses de antecedência do embarque. Então, no nosso caso, eu pedi essa semana, inclusive, a gente está em fevereiro, então o nosso vai ficar pronto para eles embarcarem a partir do dia 28, se eu não me engano, de abril. Então a gente já pediu ele logo, mesmo sem a passagem comprada. Na verdade, ainda tem esse detalhe: eles pedem uma reserva para poder fazer essa documentação. Só que essa reserva ela pode ser alterada para datas para frente. Então o que a gente fez? A gente já pediu logo, porque caso a gente precise jogar um pouco para frente, não tem problema. Mas caso a nossa documentação fique toda pronta e só então a gente peça esse documento, a gente ainda vai ter que esperar mais 2 meses para frente por conta desse documento para poder levar eles com a gente. Então eu já pedi logo essa reserva, também fiz com um rapaz, na verdade, que vende passagens aéreas, e ele fez essa reserva para mim. Então essa reserva ele pediu aí o peso dos pets, pediu o peso deles com a bolsa de transporte e também pediu fotos da bolsa de transporte. A bolsa que a gente pegou foi o tamanho maior, assim, que dentro das medidas das aviações, porque a gente pretende ir pela Lufthansa. A própria agência que está fazendo a documentação indicou pra gente que é a melhor para poder fazer esse processo de pets, né? De levar os pets e tudo mais. Eles vão na cabine com a gente, tá? Então, essa bolsa ela é para a cabine, para caber embaixo do assento da frente. E eu vou deixar aqui um videozinho para vocês verem como que ela é. Então, essas medidas, elas são para essa aviação específica, né, a Lufthansa. Só que provavelmente vai ter outras que vão ter essa mesma medida, mas precisam ficar bem atentos, porque cada aviação tem uma medida específica para poder embarcar. Então, a gente optou por essa, que coincidiu de ser a maior medida, né, que tem aí no mercado, que eu até achei bem legal, porque vão ser muitas horas, né? Então, gato já é muito complicado você estar fazendo qualquer coisa na rua com eles. Então, tendo uma bolsa maior, confortável, por exemplo, essa bolsa ela cabe até 2 gatos tranquilamente. Eles 2 já entraram dentro dela juntos, inclusive, e aí a gente percebeu que ela é bem espaçosa. Então, vou deixar logo o vídeo aqui para vocês verem. E esta aqui é a bolsa, gente. Galera, essa é a bolsa de transporte, tá? Ela tem a medida de 55 por 40 por 23. É uma das medidas maiores aí que as aviações permitem para viagens internacionais, né? E ela tem essa abertura aqui na frente, no zíper, né? Com a tela. A parte da frente é telada, a parte de trás também. E ela também tem esse fecho de zíper, então dá para você abrir pelos 2 lados. Aqui a parte de cima também é telada e as laterais são fechadas no preto. Aqui são as alças, elas são bem grandes e parecem bem resistentes também. E essa parte dentro aqui é bem interessante, que ela sai, ó. Esse tapetinho sai e ela tem uma base rígida, mas ela é bem fofinha, ó. Ela é afofada. Então, bem fofinha mesmo. E tem esse tecido aqui, que ele super possibilita a limpeza, né? Bem fácil de limpar também. Então, essa é a caixa de transporte. Ela já tá bem cheinha de pelo, porque eu deixei embaixo já pra eles irem se adaptando. As bordas aqui também são muito acolchoadas, ó. E ela desmonta, né? Desmonta não, ela dobra.
Então, quando for guardar, ela abre as duas portinhas aqui, né? E você consegue dobrar ela de um jeito que fica mais compacta, mais fácil de dobrar. Ó, a outra portinha aqui com o zíper. Então, você abre dos dois lados. E aqui ela meio que já fica mais molinha para você poder dobrar, né? E guardar. Mas é isso, gente. Então, depois de pedir esse import permit, né, tem que enviar essa documentação para algum veterinário para avaliar, ver se está tudo certinho. No caso, a própria agência já tem os veterinários para poder fazer isso, né, então a gente não precisa fazer por conta. O que a gente fez realmente por conta foi a microchipagem e as vacinas, né, e a sorologia também. Só que a sorologia ainda assim a gente só coletou o soro e enviou para eles. E de lá eles enviaram pro laboratório específico para poder tirar a documentação. Depois disso, quando já tiver com a data toda certinha realmente definida, lembrando que essa reserva que precisou fazer para o import permit, se for alterada, você precisa avisar para que eles atualizem esse documento, né, para realmente ficar na data certa do embarque, tá? Então, 10 dias antes do embarque, precisa pedir também um atestado de saúde para o veterinário. No caso, eles enviam esse documento certo e aí você pede para o seu veterinário analisar o pet, né, fazer uma consultinha, se tiver tudo certo, preencher certinho essa declaração. E 9 dias antes do embarque também, um dia antes, né, desse outro documento, vocês também têm que solicitar um certificado veterinário internacional para o Ministério da Agricultura do Brasil. Então, tendo feito essa solicitação, né, 9 dias antes do embarque, até o dia da data do embarque, eles enviam um documento certinho para você estar com ele em mãos. Então, reunindo este combo de documentos, né? Isso tudo você precisa ter para poder fazer o embarque certinho e conseguir entrar no Japão, passar lá pela imigração com os pets, tudo certinho, apresentar os documentos e aí sim você conseguir realmente estar dentro do Japão e os seus filhos com vocês lá. Gente, vale ressaltar que quem está indo por agência, quem está indo financiado, quem está indo por empreiteira, enfim, a gente teve alguns empecilhos assim no início, tá? Que acabaram fazendo com que a gente fosse um pouco mais resistente e isso acabou dificultando um pouco a nossa situação, mas a gente estava ciente da escolha, que é basicamente o quê? Toda agência que vocês vão fazer para a parte de documentação pessoal, sem ser a agência dos pets, né? Eles vão, quase todas, na verdade, as duas últimas que não tentaram fazer isso com a gente, mas a gente falou com muitas agências e a maioria, assim, disparado, tentou convencer a gente de não levar os pets, tá? Por quê? Porque eles têm dificuldade de encontrar apartamentos que aceitem pets lá, tá? Ainda mais as próprias empreiteiras, que são as empresas que vão fornecer o emprego. Eu deixei um vídeo explicando sobre essas coisas também, o vídeo anterior da elegibilidade fala um pouco sobre isso. Então, a empreiteira é basicamente quem vai organizar o seu emprego, vai organizar o apartamento que você vai chegar, né, para poder morar, com alguns móveis básicos, enfim. Então, as empreiteiras e as agências, elas dificultam um pouco essa questão dos pets, porque não é fácil ter apartamentos que aceitem pets, tá? A maioria não tem, é muito difícil. E no nosso caso, o que a gente teve que fazer? No início, eu até falei assim, caraca, tá, como que a gente vai deixar esses gatos, né? Porém, eu tenho um apego emocional muito, muito grande nos meus gatos. Eu passei por processos muito difíceis na minha vida e eles que estavam comigo nesses momentos. Então, por uma semana inicial ali, a gente realmente cogitou deixar os gatos. Porém, eu fiquei numa deprê que eu falei, véi, não vai ter como. A gente vai ter que levar eles sim. E decidindo levar eles, a gente já sabia, né, dos empecilhos, das condições. Então, o que vai acontecer de final, assim, é que a gente vai ter que pegar um apartamento meio que por fora e pagar uma luva. Essa luva não é barata, tá? É em torno de 300 mil ienes.
só para entrar no apartamento. E essa luva provavelmente não é devolvida no final. Eles colocam lá, né, que tantos fica para imobiliária, tantos fica para reforma do apartamento e tantos fica por gratidão ao proprietário por você ter morado lá. Enfim, tem umas coisinhas assim, mas eles já falam, não contem com a devolução desse dinheiro, assim. Então, a gente tá tendo que fazer movimentos muito maiores, assim, e tá preparados financeiramente melhor também, por conta dessas questões, por decisão nossa, né, de poder levar os pets, tá? Então, basicamente é isso. Quem quiser levar, já tenham consciência disso, já vão preparados, já tenham contatos que vão entender ali a sua necessidade de levar o pet. A gente rejeitou muitas agências assim no início, falamos com várias, e qualquer uma que falava assim: ai, deixa seu pet, não faz sentido levar, vai dar muito mais trabalho, depois você volta pra buscar. Gente, voltar pra buscar, parece que eles estão falando que é tipo ali no estado ali do lado, sabe? Tipo, vai, mora lá 6 meses. Quando estiver mais estável, você volta para buscar. Enfim, então, vou deixar esse vídeo como parte 1, porque ele já está ficando gigante. Vou vir depois falar um pouco mais sobre algumas formas de você adaptar o pet, né, para poder fazer essa viagem. Até se tratando de gatos, nós somos gateiros, a gente sabe que gato é um caso à parte, assim, porque eles são muito mais estressados, são muito mais, enfim, difícil, né, de poder sair. Óbvio que algumas pessoas já têm esse hábito, né, de sair com os gatos, passear, viajar. Não é o nosso caso, então a gente vai ter que fazer realmente uma adaptação para que isso aconteça com mais conforto. Lembrando que vocês não podem dar remédio para os gatos para poder embarcar, tá? Não podem dar sedativos, na verdade, porque se eles notarem que o gato tá de alguma forma meio grogue, meio dopado ali, eles não deixam embarcar por ter riscos realmente de dar algum problema respiratório no voo, algum problema cardíaco, e não ter veterinário para acudir esses animais, né? Então, assim, no máximo, uma gabapentina ali, que é um calmante mais suave, né? Pra eles não ficarem tão estressados, de repente dormir um pouquinho mais. Mas sedativo mesmo não pode de jeito nenhum, tá bom, gente? Então, vou finalizar esse vídeo por aqui, porque ele realmente já tá ficando longo. Mas volto depois com a parte 2 pra vocês. Se vocês gostarem muito desse vídeo, dá uma engajada aí. Eu posso trazer também questões de valores, tá? Quanto que a gente tá pagando com toda a documentação, valores das bolsas, valores das passagens, né? Porque a gente ainda não comprou, na verdade só compra no dia, tá? A passagem deles, né, dos gatos, você paga só no dia do embarque. Então, quero trazer para vocês esses processos de como foi a viagem com eles, a adaptação, trazer essa questão de valores para vocês também, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Não esqueça de dar o like, mete o dedão aí, por favor. Compartilha, se inscreva, acenda o sininho aqui, ative o sininho também, para sempre que a gente postar alguma coisa por aqui, vocês receberem de primeira mão. E é isso, gente. Um beijão no coração de vocês e tchau! Eu deixei uma colinha aqui também pra eu não esquecer de nada, pra passar certinho pra vocês. Não tem como pular mesmo. Mas... videozinho. Então, 10 dias. Então...